Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade àquela nossa primeira aula sobre estrutura de membrana, nós vamos falar agora sobre as especializações de membrana. Mas antes vamos dar uma retomada no que foi falado sobre a estrutura, né? Bom, esse aqui é o modelo mosaico fluido, que é a estrutura de qualquer membrana plasmática aí que a gente conhece, tá? Ele é feito por uma dupla camada aqui, ó, de fosfolipídios, tá? Com as proteínas integrais, tá? A gente tem as proteínas transmembrana, como esta aqui, ó. Temos proteínas periféricas que ficam só do lado externo ou interno da célula. Temos os glicídios, né? Formando aí o que nós conhecemos como glicocálices. São receptores de membrana, tá? Então por que é mosaico fluido? É bom lembrar. Mosaico porque é feito por vários elementos, né? Proteína, glicídios, fosfolipídios, né? E fluido por quê? Porque essas proteínas, elas não são fixas, tá? Elas ficam se deslocando pela estrutura da membrana. Então, essa fluidez que acontece constantemente, tá? Dá essa característica aí de dinamismo à membrana plasmática, beleza? Nós vimos aí o glicocálix e agora nós vamos ver aqui as especializações de membrana, né? Bom, nesse slide nós temos várias aqui, né? Esta aqui, ó, essas dobras aqui, ó, são chamadas de microvilosidades, tá? É uma especialização típica para aumentar a área da membrana. Nós vemos muito isso no nosso intestino, que tem como função a absorção dos nossos nutrientes digeridos. Nós temos aqui um aumento, né, da área da membrana para otimizar a absorção aí do que foi digerido, tá? Se você pegar um tecido de revestimento como a nossa mucosa gástrica, principalmente a intestinal, nós vamos ter outras especializações, né? Como essas aqui, ó, tudo é proteína, tá? Isso aqui é chamado de zônula de oclusão. Então imagine que isso aqui, ó, é a luz do intestino, está passando aqui alimento digerido. Entre uma célula e outra não pode haver nenhum espaço, tá? Para que entre aqui nenhuma partícula alimentar. Então essas zônulas de oclusão, elas funcionam como se fosse uma porteira, não deixando que nenhum elemento entre aqui, ó, entre as duas células, tá bom? Uma outra é zônulas de adesão ou desmossomos, que são regiões feitas de proteína em que você tem um aumento da adesão entre as células. Então nós temos as microvilosidades, que aumenta a absorção. Nós temos zônula de adesão ou desmossomos aqui embaixo, que são especializações que aumentam a aderência entre as células, tá? Como é uma célula de revestimento, um tecido, desculpa, de revestimento, não pode haver aqui nenhum tipo de espaço ou nenhum tipo de desjunção entre elas, né? Nós temos aqui, ó, a junção comunicante, que são espaços aqui, ó, em que ocorre uma pequena comunicação entre as células, tá? Então são proteínas de membrana que se aderem umas às outras aqui, fazendo com que ocorra aqui uma pequena comunicação entre as células para troca de algumas substâncias do citosol, tá bom? O hemitesmossomo são algumas especializações que aderem a célula a outros tecidos, tá? Isso é muito comum em tecido epitelial também. Você ter essas regiões que funcionam como ancoragem, tá? Para fixar a célula epitelial a outros tecidos adjacentes. Beleza? Então, essas são as principais numa estrutura animal. Quando você pega, então, um tecido como um todo, né, você vê isso aqui, ó, as microvilosidades em grande quantidade, aumenta a área, quanto maior a área, maior a difusão, né, osmose, esses processos de membrana que nós já vamos ver, tá? Então, as microvilosidades são as mais faladas aí em vestibular, porque elas aumentam bastante, otimizam, né, o trabalho, por exemplo, da mucosa intestinal, tá bom? Bom, uma outra que nós podemos citar aqui, especialização de membrana, é a famosa parede celular, né? Normalmente eles colocam a parede celular
dos vegetais, né, que é celulósica. E nós temos duas, tá? Nós temos a primária. A primária, ela é muito fina e flexível, encontrada principalmente em células meristemáticas. O que é meristema? Vamos lá. Meristema é um tecido de células jovens, indiferenciadas, tá? Que originam outros tecidos. Então elas ficam sofrendo constantes mitoses. Vocês vão ver isso em botânica. Por isso, devido a constantes mitoses, essas células elas precisam ter uma parede fina, tá? Então é chamada de parede primária. Agora, uma célula já diferenciada, ela apresenta aqui, ó, a chamada parede secundária, tá? A parede secundária, pessoal, ela é bem mais grossa, resistente, tá? Tem muitos, olha aqui, ó, como que é a estrutura. Tem muitas microfibrilas e polissacarídeos de celulose e pectina, dando essa característica aqui. Ela é dividida aqui, ó, a partir daqui, ó, membrana celular, né? Ela tem a parede celular primária, que é o que sempre origina, tá? A lamela média, e aí você vai ter as ancoragens. Aí você tem polissacarídeos de pectina, de celulose, né? L-celulose, glicanas. Aqui são substâncias que dão resistência à parede celular. Então, e entre elas, aqui, ó, tem pequenos espaços, tá? Chamados de plasmodesmos. Isso por quê? Porque a parede ela é impermeável, tá? E aí você precisa ter aqui alguns espaços, né, chamados de plasmodesmos, que faz com que esta célula possa se comunicar com uma outra célula, tá? Literalmente é como se fosse um compartilhamento de citoplasmas. E isso faz, porque lembra, não existe sistema circulatório em vegetais. Então, eles precisam desses espaços que na membrana e na parede, exatamente para que ocorra a comunicação. Essa comunicação facilita a nutrição, oxigenação do citoplasma, tá certo? Se esses plasmodesmos forem obstruídos, aí essa célula para de receber nutrientes, para de receber oxigênio e ela entra em morte, tá? Vocês vão ver lá na botânica que tem vários tecidos que são tecidos mortos, né? Tipo o xilema, o suber, o esclerênquima. Por quê? Eles engrossam tanto a parede que chega a obstruir os plasmodesmos, beleza? Bom, então a parede celular é uma, como toda parede, ela tem como principal função proteger a célula, né? Agora, detalhe, parede celular existe em todos os reinos, menos no animal, tá? Então, é quase regra na biologia a parede celular. O que muda de uma para outra é a constituição. Então, aqui no caso, nós temos celulose, né? Fibras e fibras de celulose, associados a algumas fibras, né, proteicas, né, de actina, por exemplo, a pectina, que é um polissacarídeo, tá? Que dá resistência e dureza, impermeabiliza também a célula. Agora, se você pegar uma bactéria, ela vai ter o peptídeo-glicano como parede celular. Peptídeo-glicano é uma proteína associada a um carboidrato, a um glicídio, tá? Se você pegar as algas, aí varia muito a constituição da parede celular. Eu tenho o agar, né? Onde a gente faz inclusive o agar-agar para fazer cultura de bactérias. A proteína, ali a gente pode fazer aquela gelatina tirada de algas, né? Nós temos a agarragenina, que é um composto também da parede celular de algas, tá? Nós temos o ácido algínico, né? Alginato, que é usado como espessante na indústria. Então varia bastante a constituição da parede, tá? Nos vegetais, a celulose, basicamente, né? E nos fungos, a parede celular é feita de quitina, que é um polissacarídeo, tá? Então, assim, varia bastante a constituição das paredes. O único reino que não há parede celular é o reino animal, tá? Por quê? Aí são hipóteses evolutivas, né? Pelo fato dos animais poderem se locomover, poderem
muitos realizam a partir dos protozoários, né? Nós temos a nossa origem evolutiva. Detalhe, protozoário não tem parede, tá? Porque eles realizam fagocitose. A parede seria o impedimento aí, tá? A partir dos protozoários, nós temos o surgimento dos animais. E aí nós temos essa filogenia, né, evolutiva deles. E outra, nós apresentamos movimento, né? Nós temos como, entre aspas, nos proteger aí pelo deslocamento, coisa que uma bactéria, uma alga, um vegetal aí, ou um fungo não teria como. Então permaneceu evolutivamente essa camada extra na célula, que é a parede celular, tá certo? Bom, então vamos dar uma recapitulada em que nós vimos até agora, tá? Nós vimos no primeiro momento a estrutura da membrana, e lembra, qualquer estrutura membranosa tem esta estrutura como base de todas as células, tá? O que muda é um pouco a constituição do lipídio, como eu falei, por exemplo, nós temos colesterol aqui formando esse tipo de lipídio da paredes da nossa membrana, enquanto que um vegetal não, tá? O que muda é o tipo de ácido graxo aqui. Mas basicamente eu vou ter as proteínas, né, integrais, os glicídios que funcionam como receptores, né? E glicídios aí formando glicocários, principalmente nas células animais, tá? Depois nós vimos agora as especializações de membrana, né? O desmossomo, que é uma das mais faladas junto com a microvilosidades, né? Não sei porquê, mas eles adoram no vestibular os desmossomos, que são proteínas que atravessam aqui, ó, a membrana das duas, aumentando a aderência, tá? E essas microvilosidades aqui, ó, que aumenta bastante a área para que você tenha aí a absorção melhor, principalmente nas mucosas e especificamente aqui, mucosa intestinal, eles citam bastante, tá? Além disso, nós temos as zônulas de adesão, que também aumentam a aderência, tá? Zônulas de oclusão, que impede que qualquer partícula e qualquer substância entre nesse espaço entre duas células, tá certo? E a parede celular que a gente acabou de ver agora, né? Qual é a constituição, como que é a estrutura dela, básica, né? Eles não entram muito em detalhes para vestibular de actina neutra, hemicelulose, né? Pectinas, tal, mas saiba que eu tenho a primária, que é fina e delgada, típica de células jovens, né? Embrionárias, e eu tenho a parede secundária, que é esta estrutura complexa aqui, ó, que parece realmente uma obra de engenharia, né? Isso aqui aumenta bastante a dureza e a resistência da célula, beleza? Bom, daqui a pouco eu volto e a gente vai ver o que? Nós vamos ver a partir da próxima a especialização, desculpa, a fisiologia da membrana, beleza? Ok, pessoal, até daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos estudar.